dias e belas noites, queridos ouvintes. Mas atenção, atenção. Chegou a hora de desafiar o destino. A franquia que te ensinou a desconfiar de aviões, ônibus, escada rolante e até de fios soltos na cozinha está de volta. Premonição 6 Laços de Sangue, que estreia agora no dia 15 de maio, essa semana, na data de publicação desse episódio, somente nos cinemas, com uma nova história arrepiante. Uma família marcada por uma sequência inevitável de mortes e, claro, aquelas armadilhas absurdamente macabras que a gente ama odiar na franquia, né? Uma jovem atormentada por pesadelos retorna para casa e descobre que sua família está na lista da morte, seguindo uma ordem fatal e impossível de escapar. E o pior, um livro de pistas da avó pode ser a única chance de quebrar esse ciclo. Com cenas de tirar o fôlego, um elenco bem poderoso e a velha sensação de que qualquer coisa do cotidiano pode ser fatal. Premonição 6 é uma experiência que você vai querer viver junto com seus amigos no escuro do cinema. A pré-venda já começou. Então corre e garanta agora o seu ingresso. Lembre-se também, hein? Verifique a classificação indicativa e lembrando somente nos cinemas. E aproveitando que a nossa queridinha Warner chamou a gente para falar sobre Premonição. E como é que é o mundo freak, né? Para além de falar de coisas muito legais aqui que a gente tá tentando prever aqui com relação a esse filme, tentando prever as mortes, né? A gente gosta dessas paradas, assim. A gente também vai estar o quê? Falando sobre a Premonição na vida real. Será que existe? Será que não existe? Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Ira Croft. Oi, gente, tudo bem? E aí, estamos aqui para falar sobre a melhor franquia com a melhor vilã já existente nesse planeta, gente. Com mortes chuchuzinha. Que felicidade de estar aqui gravando esse programa sobre isso. Ele tá feliz demais pro tema. A Ira realmente, cara, vocês não têm ideia o quanto a Ira é completamente apaixonada por essa franquia. E uma pessoa que também é apaixonada por essa franquia, para além de mim, nossa queridíssima Carol. E aí, tudo bem? Gente, eu estou totalmente preparada para adquirir novos traumas. Eu não sei você. Mas eu estou pronta. Vamos falar então o que é premonição, gente, porque premonição aí tá na nossa cultura popular, tá nas nossas tradições, tanto contemporâneas quanto na antiguidade. Eu já queria debater um pouco com vocês, até trazendo a Carol aqui também pro centro aqui do debate, né? Existe diferença entre pressentimento, profecia e premonição? O que você acha? Olha, eu acho que são sinônimos, né? Eu acho que no geral são sinônimos, mas se a gente quiser organizar, a gente consegue. Eu acho que talvez tenha aí alguma questão, uma pincelada da questão do destino, sabe? Aquela discussão sobre as coisas que você consegue pressentir mudar e as coisas que você prevê porque elas já estão meio que marcadas ali a ferro e fogo pelo destino de fato, sabe? Mas no geral eu diria que são sinônimos mesmo. O que vocês acham? Eu acho que as intenções também, né? Talvez o que balanceie seja as intenções, porque quando nós vamos atrás de uma profecia, algo assim, nós estamos indo atrás, né? Existe um destino, existe um astral, mas nós estamos indo atrás, queremos nos informar. Eu, por exemplo, gosto de me informar para saber o que eu vou fazer depois. E nesse caso, Carol, que você está falando, essa sensação é uma coisa meio sem controle, né? Não que eu vou controlar o destino, que eu saiba antecipadamente, mas eu dou uma me preparada. Não, eu já consigo diferenciar. Eu acho que eu tenho na minha cabeça, eu não sei se é suficiente, eu acho que dá pra ser usado como sinônimo, sim. Porque, por exemplo, você pode falar que você teve uma premonição se você, de fato, encontrou alguma coisa, teve uma profecia ou algo nesse sentido. Mas pra mim, por exemplo, o pressentimento, ele é aquela coisa um pouco mais leve. Você sente meio que o ar mudar, você tem uma coisa meio que fica ali de comichãozinho. Já a premonição, já é uma coisa que é mais do tipo, poxa, você só tem ideia que aquilo é uma premonição depois que aquilo vai, e você tem ideia daquilo e aquilo vai e acontece. Aí eu consigo entender como uma premonição. E a profecia, eu acho que ela tem essa carga de destino meio grego, né? Aquela coisa meio Édipo, do tipo, mano, além de não dar pra fugir, você costuma tentar ir atrás, né? E fica aquela coisa quase, tipo, profecia, tipo, uma coisa quase da sociedade, assim, né? Aquela profecia que vai mudar tudo. Na jornada coletiva. A premonição não tem muito essa carga, costuma ser bem individual muitas vezes, né? Ou pelo menos de pequenos grupos, como é no caso dos filmes, né? Já o pressentimento é aquele negócio, isso aqui vai dar ruim, isso aqui vai dar ruim. Pressentimento / observação também, né? Experiências passadas também. Mas no geral, eu acho que sim, dá pra ser usado muito como sinônimo, assim, pô, tive uma premonição. Tô tendo uma premonição, por exemplo. Acho que tá valendo também, acho que funciona pra caramba, né?
E vocês, já passaram por isso? Já passaram por momentos premonitórios? Gente, eu já passei. Eu já passei e gostaria de não passar novamente. Porque é uma sensação muito ruim, assim, Sim. no corpo, né? Eu não sei se pra todo mundo é assim, mas dá aquele negócio no ombro, no estômago. Caramba. Você tem certeza que vai acontecer alguma coisa, você não sabe o que é. Às vezes você não sabe o que é, mas você tem certeza que vai acontecer alguma coisa. O que já rolou comigo foi de ter alguns sonhos, e nesse sentido eu acho que eu concordo muito com o Andrei. Eu acho que quando você tem um sonho ali, né, premonitório, depois que acontece, você percebe que você teve esse sonho. Então isso já rolou bastante. E muito dessas sensaçõezinhas, né? Então já rolou assim, eu vou sair de casa com umas amigas e tem aquela vozinha no pé do ouvido falando, cara, fique em casa hoje. Ou evita de ir em tal lugar. E aí eu vou lá e vou escutar essa vozinha, porque eu sou, né, adestrada pela essa franquia maravilhosa. Então, né, não vou, né, meter esse louco. Mano, tá aí. Tá aí, cara. Quando acontece esse tipo de coisa, a primeira coisa que tu lembra é realmente dessa franquia. Total. Eu compartilho com a Carol. Inclusive, eu tenho um relato pra vocês. Nossa, quero. Eu tive uma premonição já. E era uma premonição que ia dar ruim real, assim. E aí, gente, não repitam o que eu tô falando em casa. Eu fui imprudente. E eu lembro de ter sido beijado pelo destino. Eu escapei, talvez, de alguma coisa ruim. Eu não acho que eu tava em risco de vida ou algo nesse sentido. Mas é algo que, por exemplo, me marcou muito. E como eu sempre fui aquele cara mais céticozão, eu sempre tentei usar a lógica pra tentar falar, mas isso poderia ser, eu tava sugestionado, algo nesse sentido. A história é a seguinte, eu estava no ensino médio e morava ali estudei num colégio privado ali na região ali de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro, e eu lembro que ali naquela região dá nó no trânsito desde que eu me conheço por gente. Então o negócio, você precisa andar, às vezes, muitas vezes pra pegar o sinal. E carioca, você sabe que carioca, às vezes, vai emendar ali uma coisa ali pra tentar ser mais rápido. E o que acontece? Eu fui atravessar a via porque todos os carros estavam parados. Porque eu já tinha feito isso várias vezes. Inclusive, galera, não façam isso. Isso é muito perigoso, independente de qualquer coisa. E diferente de São Paulo, por exemplo, que é onde hoje eu moro, o Rio de Janeiro não tem muito essa cultura de moto meio desvairada, assim, no meio do trânsito, né? Então, mano, eu lembro especificamente essa memória, eu tenho até hoje da sensação dela eu comecei a atravessar a via, era uma via de quatro filas de carro, né? 2 pra frente e 2 pra trás. E eu atravessei o primeiro, e era meio que 2 ônibus, saca? Então eu não conseguia ver muito do outro lado. E, cara, eu tava atravessando como quem não quer nada, e eu tive a ligeira sensação, cara, como é que eu posso explicar? A sensação era como se uma mão invisível tivesse me pegado pelo colarinho e feito, peraí. Essa foi a sensação que eu tive. Não teve mão invisível, tipo, eu não fui pra trás e tal, mas alguma coisa na minha consciência me deu, cara, para agora. E quando eu parei, uma moto veio em toda velocidade no meio das 2 vias, assim. E eu ia com certeza, assim, ela não tava numa velocidade muito grande, mas com certeza eu ia me machucar. E isso pra mim foi muito marcante do tipo, eu nunca vou saber se talvez naquela mesma situação eu fosse ter essa sensação, mesmo se isso não tivesse acontecido, ou não. Mas eu tenho pra mim que isso foi uma premonição que eu tive nesse sentido. Felizmente, a morte não veio atrás de mim depois, mas eu lembro que isso me marcou profundamente, assim. Foi uma coisa, tipo, eu parei e a moto passou, e eu lembro até hoje a cara que um dos motoristas lá na frente, ele viu a cena e ele ficou com o olho arregalado. E eu ali todo estudantinho de uniforme escolar, eu meio que dei meia volta assim, falei, opa, o sinal de trânsito é legal, né, também na parte de pedestre. E aí eu fiz o caminho certinho, mas isso é um exemplo de que é algo que aconteceu comigo. É interessante esse acontecimento que faz muita relação com o filme e que está muito pertinente à morte na franquia. Porque, assim, existe o sobrenatural, existe a morte, e existe algo que você acabou de falar sobre isso, que são padrões, que é o que o personagem do Tony Todd defende no filme. Ele fala que o único jeito de se entender a morte é você entender os seus padrões e os seus sinais. E aí tem todo o sinal místico, tem todos os sinais de muda o clima, muda a luz. Mas existe também certos padrões que acontecem nas nossas vidas que nos levam à morte e que você não sabe realmente se foi a gente ou se foi realmente esse sobrenatural, né? Que o que você falou, você passava isso todo dia, você sabia. Sim. O fato, nos próprios filmes, as coisas que quebram, as coisas que caem, as coisas que derrubam, que se soltam. Mas ela também nos mostra vários caminhos em que ela vai nos passando e vai dando uns toques pra gente. Tá vendo isso aqui? Tome tento, é verdade.
Você sabe que vocês estavam falando, e eu lembrei de uma história de uma conhecida que ela, há muitos anos atrás, ela acordou com uma sensação de que ela não deveria sair de casa, parecido com isso que eu tava contando pra vocês. Muito forte, uma sensação bem ruim mesmo, só que ao mesmo tempo que ela sentia que ela não deveria sair de casa, ela também tinha uma sensação de que ela tinha que sair de casa. Então ela tava com essa sensação dúbia, assim, né? Então ao mesmo tempo em que eu não deveria sair, eu não deveria ir pra esse lugar, ela também tava assim, cara, mas eu não posso impedir isso. Eu não posso impedir isso. Então ela saiu e ela sofreu um acidente, de fato. Nesse acidente, ela foi socorrida, né? Enfim. Deu tudo certo no final. Ela sobreviveu, inclusive, deu tudo certo. Mas ela sempre contou essa história falando isso. É muito interessante que eu sabia que ia acontecer alguma coisa ruim, eu sabia que esse acidente ia acontecer. Ela não sabia exatamente como, né? Mas ela sentia que ela não poderia evitar aquilo. Ela sempre contou isso meio que, será que era destino? Então, será que eu tinha que passar por isso? E fica nessa discussão, né? De tipo, da gente acabar vendo alguma coisa, tendo uma profecia, mas não necessariamente conseguindo mudar esse resultado, né? Mas que bom que deu tudo certo também, né? Que ela ficou bem. Não, deu tudo certo, não. Se não tivesse, não tava nem falando aqui. Mas é interessante porque isso, inclusive, no trailer desse filme novo, do Premonição 6, eles falam meio que isso, né? A maneira que você consegue ficar de boa é se você entender os padrões pra identificar e se você aceitar. Então, tipo assim, essa coisa do tipo, beleza, eu vou passar por uma parada e assim, eu não sei como é que isso vai estar construído no filme, mas isso me deixou muito interessado em saber, né? Porque é uma franquia que, poxa, eu particularmente, eu sempre fiquei muito curioso pra saber o que é esse fenômeno. Eu entendo essa morte como uma coisa meio, né? Não é exatamente uma entidade, não é exatamente alguma coisa nesse sentido. É meio que um fenômeno que tá ali rodeando essas pessoas. Mas eu sempre fiquei, mano, qual a explicação pra isso tudo, né? Existe uma vontade consciente? Cumprindo seu destino, cumprindo o seu trabalho. É o teu destino. É engraçado isso da morte nesses filmes, principalmente nesse, né, que a gente vai conseguir ter esse vislumbre específico. Mas eu sempre entendi a morte dentro dessa franquia quase como se fosse um deus, assim. Porque a morte, se você for para pensar, ele é o destino de todo homem, né? Então todo mundo vai ter que chegar lá em algum momento. E quando ele é tratado dessa forma tão inteligente, ele parece ser uma espécie de entidade senciente que vai criar essa cadeia de acontecimentos para você acabar tendo que passar por isso, independentemente do que você fizer, pra tentar escapar. Eu acho que é a minha parte favorita. Isso que a Ira falou de que é o seu vilão favorito, é o meu vilão favorito também. É frustrante. É o vilão que é da ficção e da vida real, né? Sim, e eu imagino que frustrante pra uma pessoa que tem uma premonição e o desespero de você ver isso. Estamos falando de morte, estamos falando dos filmes, né, gente? Então, eles veem as mortes de todo mundo e depois você tem que avisar e depois você não sabe o que está acontecendo. É desesperador. Você não tem controle sobre isso. O que eu curto na franquia, né, pelo menos o que me deixou bastante marcado, assim, da premonição ser aquela coisa não do sonho, mas do sonho acordado. Que as pessoas, elas meio que dão aquela desligada e tem toda a cena na cabeça, e aí ela volta e fala, caraca, preciso avisar os outros, né? Nesse sentido. E tu paga de maluco com um negócio desse? Eu tenho pavor disso. Tem a premonição dela, avião. Mano, avião é caro, rapaz. Avião não é barato, não. Vocês fariam isso? Vocês estão lá na rodoviária. A premonição. Acontece uma coisa horrorosa. Vocês pagam de doido ou não? De sair do avião? Não. Vai dar ruim, hein? Quem entrar vai dar ruim. E aí? Olha, eu acho que eu nunca tive numa situação coletiva, porque aí eu acho que é complicado, né? Quando você tá falando sobre... Não é só o seu dinheiro, a sua passagem, é coletivamente, né? Mas eu já tive situações que eram bem pontuais, assim. Então, uma pessoa que eu conhecia, que a gente já sabia que tava ali, né? Chegando nesse momento, teve um dia que eu simplesmente senti que isso ia acontecer e eu compartilhei. Aí eu falei assim, vamos ficar preparado que eu acho que talvez esteja chegando aí. Mas não consigo me ver numa situação coletiva falando, gente, vamos todo mundo cancelar esse churrasco aqui e ir pra casa? Olha, eu acho que também tem a relação, né, com o nosso posicionamento na sociedade. Falo isso da sociedade, os amigos, né, quando ele falou, vai todo mundo zoar, né? Então vamos lá, se eu estou num avião e isso acontece, não, gente, eu vou morrer. Eu não vou fazer esse escândalo, porque eu já tenho medo do segurança. Aí vai manter até o final. Eles vão me render, sabe? Eles vão me tratar como louca. Eu acho que no avião vai fazer isso, sabe? Eu não teria coragem. Mas se eu estou no ônibus, indo pra minha casa,
casa, na Gruxá, e eu tô na minha quebrada. Eu tô assim com os meus amigos, com a minha família, por mais que eles me achem louca, mas eu vou falar, gente, vamos sair daqui que isso aqui vai pegar fogo. Aí eu vou falar. Aí eu já tenho um pouquinho mais de intimidade, porque se eu tiver louca, se isso não acontecer, gente, eu senti ali, sei lá, sabe? Próxima, ninguém nunca mais chama a Ira, né, pro churrasco. Agora no avião, não, gente. No avião eles vão me mandar prender. Eles vão prender a gente. Não pode. Não, depende. Mas eu teria moral de não entrar. Eu teria moral de não ir no churrasco. Eu falo, gente, putz, gritei, né? não vou poder ir. Não vai Isso eu estar faria. rolando, né, gente? Sim. Meu, e tipo assim, nós vimos 2 trailers, né, de lançamento aqui do filme. Um trailer que é a cena do churrasco, estará aqui na descrição para vocês acompanharem, para vocês se prepararem e irem no cinema. E um segundo trailer, que é uma cena dentro de um estúdio de tatuagem e piercing. Tem uma cena desesperadora em que uma corrente gruda no piercing do septo do cara, e eu e a Carol, a gente tem esse piercing. Eu pensei, Carol, nós vamos morrer. Imediatamente, o que a gente faz? Isso porque antigamente eu tinha aquele piercing no septo que ele é aberto. Sabe aquele que são só 2 bolinhas? Usei desse também. Eu usei isso por muitos anos. Eu fiz esse piercing quando eu tinha 18. Aí eu troquei por esse que é uma argolinha mesmo, sabe? Ele é fechadinho. Então, qualquer coisa você pode pendurar aqui que você quer pendurar. Você consegue, entendeu? Na hora que eu vi aquela corrente me pegando no piercing do homem, eu fiquei... Será que eu não deveria voltar pro outro? Novos traumas adquiridos. E ainda nem vi o filme, olha só. Ai, muito bom, Carol. Isso poderia facilmente acontecer com a gente. Nossa, e de novo, aqueles padrões. Vamos prestar atenção no nosso ambiente. Quem assistiu qualquer um dos filmes da franquia, né? Você não precisa assistir os filmes para assistir o Premonição 6, Laços de Sangue. Mas para quem assistiu qualquer um dos filmes em algum momento da sua vida e está forjada no trauma, como a Carol aqui, a gente anda na rua, anda nos momentos, em qualquer lugar, prestando atenção, gente. E isso já vai ser outra atenção que eu vou prestar na minha vida. Se eu estou no lugar, tiver uma correntinha, algo para grudar aqui do piercing do septo, não, gente, eu já não vou entrar também, que nem o churrasco, Carol. Sentir que não é pra eu ir no churrasco, também não vou ter meu septo arrancado. Não, ou então, assim, olhar no gelo pra ver se não tem um caco de vidro. Meu Deus, que horror. Que aquilo também me impressionou profundamente. Eu fiquei assim, totalmente poderia se passar por um gelo. É genial. Gente, é genial. Vocês já pararam pra pensar como que esses signos, eles acabam deixando você meio confusa às vezes? Tipo, nossa... Alerta, né? Em alerta, total. E eu acho que a franquia toda tem sempre morte muito icônica, né? Eu lembro até hoje, tipo assim, eu não dirijo, mas vez ou outra eu tô aí dirigindo, né? Tem um monte de coisa. Mas você tem a caminhões, né? Levando troncos de árvore, Com os né? troncos. E, mano, mano... Ai, gente, eu sempre saio. Você já fica ali, mano, é agora. De jeito nenhum. Ninguém fica atrás disso mais. Ninguém. Eu sempre saio. É agora. Vem aí. Eu sempre saio de trás. Ou então, assim, vai numa montanha-russa, 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, né? Nossa, banimento, né, Carol? E agora pra ir no churrasco. Proteção. Gente, a churrasqueira, né? A gente tem uma churrasqueira aqui no quintal, né? Vai ser assim também, 3 Ave Maria, 2 Pai Nosso, e não ter gelos que parecem o quê? Um caco de vidro. E muito bem observado, Carol. Como um simples caco de vidro num balde de gelo, num copo de gelo. Que ideia genial dos produtores deste filme, dos 6. E como cada filme tem esses marcos, né? Porque são várias mortes, tem aquelas que as pessoas ficam meio agoniadas, mas tem esses detalhes específicos que são trauma. E é 10 de 10, né? Porque são traumáticos, mas a gente ama, né? Exatamente. Traumático, mas irei no cinema, assistirei. Inclusive, eu tava pensando aqui que da minha experiência, eu acho que ficou muito na minha cabeça, porque eu sempre tive o hábito de assistir com os meus amigos. Tipo, não sei se vocês faziam isso, mas... Bastante. Eu ia em grupo. E eu tenho um lance com filmes de terror no cinema, que é, dependendo do tipo de filme, eu vou meio que categorizando. Então, assim, se for um filme X... Aí eu vou no cinema e eu vou comer a pipoca, eu vou sozinha. Mas esse filme especificamente é legal porque como a gente tá falando sobre uma família nesse caso, né? O 6 vai falar sobre uma família, pelo que eu entendi. A gente quer compartilhar esse medo com as outras pessoas, sabe? Então assim, será que alguém do meu grupo vai ter uma premonição? E aí você meio que fica trocando essa ideia. Não vai. Então eu ia muito... Não, ia aí... no cinema com os amigos pra assistir o filme com pipoca e M&M, que é o meu pecado favorito, inclusive, pra quando eu vou assistir um filminho no cinema. Perfeita. E fica depois essa brisa. Compartilhando trauma é sempre mais legal.
Vamos compartilhar divertido. Junto. Então, é interessante da gente assistir juntos, né? De ir com os amigos, assim, no cinema, de estar ali, de estar trocando, né? De sair conversando, falando sobre isso. E de ter o cruzamento. Eu gosto também de sair observando. Da mesma forma que sozinho eu fico observando qualquer lugar que possa acontecer um acidente. É bom a gente estar junto. E aí você já sai naquela vibe, né? Pô, se acontecesse um acidente aqui no shopping, ou você está, né? Quando eu volto pelo metrô, por exemplo, eu estou lá dentro, aí você vai conversando, você já começa a reparar, como que aconteceria se fosse uma premonição aqui dentro desse corredor do metrô? Até porque a gente já tem cenas, né? Com vagão de metrô sobre isso. Então você já sai naquela vibe, revivendo as próprias sensações do que a gente acabou de assistir. Não, total. É muito legal. Eu, particularmente, gosto muito de trocar essa ideia depois, compartilhar e tal, é muito maneiro mesmo. Então, gente, fica aí o recado, fica o aviso. Premonição 6, Laços de Sangue, ele estreia essa semana, dia 15. Dia 15 agora de maio. Então, galera, aproveita, vai assistir no cinema, só tá no cinema, verifica a classificação indicativa, vai assistir na tela grande, depois marca a gente aí, ver o que vocês acharam, que eu tenho certeza que esse assunto dá também muito mais pano pra manga. A gente pode voltar a falar aqui. Também um grande obrigado aí pra Warner, que tá aí com a gente, nessa parceria incrível. E, cara, muito legal essa oportunidade de falar desse filme, que a gente, assim, já falamos bastante sobre ele, mas a gente nunca teve um tema sobre isso, né? Então, mandar um abraço aí pra galera aí da Warner. E é isso. Gostaria de lembrá-los para não olhar para trás, pois a morte pode estar no seu cangote. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.